pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda e hoje nós estamos aqui com a senhora Estela e ela é psicanalista e nós vamos entrevistá-la hoje, tá? Muito obrigada, primeiramente, pela sua colaboração com este projeto, tá? E hoje a gente vai te entrevistar, perguntar, fazer algumas perguntinhas, tá? Por que você decidiu cursar psicanálise? Então, minha primeira formação foi Direito e no penúltimo semestre eu tive contato com a psicologia forense. E eu logo me apaixonei. Inclusive o meu TCC de conclusão de curso foi sobre psicopatia. Era um tema que ninguém falava na época, eu me formei há algum tempo atrás. Sobre psicopatia, as causas e as penas que na época eram aplicadas ao psicopata, e eu comecei a estudar muito esse tema da mente, né, a mente doente, a mente que precisa de cuidado. E foi uma paixão assim que eu fui cultivando, mesmo depois eu advogando, eu ainda tinha essa vontade dentro de mim. Aí eu fiz a pós em psicologia forense, mas eu pensava, quero mais, eu quero clinicar, eu quero ter uma clínica e ajudar pessoas, né? Aí eu comecei em 2019 na escola NEP, que é uma das melhores escolas de psicanálise, né, do Brasil, e foi amor à primeira vista. Desde o primeiro módulo até a formatura, a cada matéria que eu tinha, eu me apaixonava mais. E eu me formei faz em torno de 4 meses e montei minha clínica. Agora estou clinicando. O que é considerado doença mental e quais os tratamentos existentes hoje em dia? Então, doença mental, ela pode ser uma doença adquirida. Uma pessoa que tem todas as capacidades normais mentais, ela pode, por algum evento da vida, ou estresse por alguma função repetitiva, ou um burnout, que é decorrente do trabalho excessivo hoje em dia, né? Todo mundo trabalha excessivamente, são poucas as pessoas que não têm o privilégio de trabalhar menos de 8 horas por dia. E a doença a mente acaba adoecendo como toda parte do corpo. E quando isso acontece, geralmente a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. E quando é uma dor no corpo, uma dor física, a gente vai, toma um remédio, passa no médico, é fácil detectar. Uma doença mental precisa de todo um amparo de um profissional da saúde mental, juntamente com o médico também da saúde mental, que no caso é a psiquiatra. Quando ele constata uma doença mental, aí tem todo um tratamento com uma terapia, com medicação, um tratamento ambiental, que é uma coisa nova, né, que a gente está trazendo, que não se falava antes, agora tem, né, o tratamento ambiental, que não adianta tratar a causa e você está num ambiente que te adoece. E os tratamentos são variados. A gente tem hoje em torno de uns 100 ou mais tipos de tratamento diferente, de técnicas de tratamento diferente, técnicas terapêuticas. Tem a psicologia, tem a psicanálise, e cada uma tem abordagens diferentes, depende de cada paciente, né? Qual que é a demanda de cada paciente. Quais são os sinais para procurar um psicanálise? Um psicanalista? Isso, Então, quando a gente fala de depressão, que eu acho que é o que a maioria das pessoas que tem algum transtorno emocional apresenta, os sinais, eles são muito, como eu falei, né, eles são difíceis de detectar. Muitas vezes a pessoa não sabe que está passando por aquilo. Geralmente a falta de sono, o excesso de sono, falta de vontade de fazer as atividades que antes ela tinha vontade, ou até mesmo as atividades corriqueiras do dia a dia, como estudar, escovar os dentes, tomar um banho, cansaço excessivo, né, falta de motivação, choro por, né, coisas que antes a pessoa não chorava. Tudo isso são sinais. A depressão, às vezes, é muito confundida com cansaço. Eu vou dormir bastante e vou acordar bem. Ou, às vezes, confundida, eu tô com um problema, né, por causa desse problema eu tô um pouco triste. Mas se aquela tristeza e esse cansaço perduram por um tempo maior do que o necessário, maior do que você descansou e não acordou bem, então é a depressão.
E a pessoa daí deve procurar ajuda. Muitas vezes, como eu falei, a pessoa por si só ela não entende e não consegue enxergar. Então, geralmente é alguém que está à volta que nota essa diferença no comportamento e auxilia a pessoa. Olha, eu acho que você precisa procurar uma ajuda. Essa pessoa daí procura uma ajuda de um psicanalista, psicólogo, algum profissional da saúde mental. A psicoterapeuta é um profissional que cuida das necessidades e auxilia o paciente a encontrar melhores maneiras de alcançar bem-estar, a qualidade de vida. Como vocês identificam essas necessidades? Cada paciente ele tem uma demanda diferente, né? Tem o seu individualismo. Dependendo do paciente é visível. O paciente na primeira consulta já demonstra que é depressão ou que é a TAG, que também é muito hoje em dia, né? Tem bastante pessoas que sofrem de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ou é algum outro tipo de transtorno mental, que ao decorrer das consultas a gente vai avaliando a demanda do paciente e vendo, realmente, às vezes são duas coisas juntas, geralmente quem tem depressão também sofre de ansiedade. E conforme, né, a pessoa vai passando pela psicoterapia, ela vai conseguindo criar um vínculo com o psicoterapeuta, né, e falando sobre a vida, se entregando mais, porque não é de imediato, né? Às vezes na primeira consulta tem paciente que já consegue entregar o que está passando, mas tem paciente que é um pouquinho mais, né, difícil da gente chegar até o problema. Então, conforme o tempo vai passando, conforme ele vai passando pelas sessões de terapia, que a gente vai identificando o problema real do paciente. Mas varia de paciente para paciente. Na sua opinião, qual é a mais difícil doença mental? É muito difícil falar sobre. Já me fizeram essa pergunta. Eu acho assim, a depressão ela é muito triste, porque a pessoa, quando está muito, né, debilitada, a pessoa fica impedida de fazer atividades diárias, a pessoa não tem mais aquela alegria de viver e muitas vezes pode levar ao suicídio. Então talvez ela seja mais perigosa, né? Mas falar mais assim, mais difícil, né, que você perguntou, acho que todas são difíceis, porque quem está passando, né, por aquela coisa sabe como é difícil conviver com aquilo. Por isso que é muito importante buscar ajuda. O primeiro sinal de qualquer tipo de transtorno emocional, a gente deve procurar ajuda, porque isso pode desencadear coisas maiores, coisas piores. O que causa ansiedade em pessoas? Ansiedade? Então, o mundo moderno, ele faz com que todo mundo precise ser rápido, precisa ser o melhor, precisa trabalhar muito, precisa correr atrás das coisas. Isso faz com que a gente deixe de estar no presente. O que é deixar de estar no presente? Agora nós estamos aqui conversando, mas a mente ansiosa, ela não estaria aqui, ela estaria, o que eu tenho que fazer à noite? Eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho meu amigo para conversar, meu celular quebrou, eu preciso arrumar. Ela não está aqui no presente. Essa é a mente ansiosa. Quando a gente desenvolve uma mente ansiosa, a gente não consegue se conectar com pessoas do modo que a gente deveria e nem fazer as atividades que a gente está disposto a fazer do modo que a gente deveria. A gente está sempre em outro lugar. Nós estamos ali, mas é só de corpo. A nossa mente está no futuro, né? A gente costuma falar que a mente ansiosa é a mente que anseia muito pelo futuro. Ela nunca está ali no presente. A mente depressiva é ao contrário, ela anseia muito pelo passado. Coisas que a machucaram, ela fica sempre no passado, a mente depressiva. E a mente ansiosa, ela está sempre no futuro, né? E a gente tem que estar no presente. A vida é aqui e agora, né? Quais são os tipos de doenças mentais mais frequentes na população? A depressão está em primeiro lugar hoje. Anseia-se que em torno de 70% da população pós-pandemia sofreu de depressão, ou sofreu, ou vai sofrer ou sofreu de depressão. E em segundo lugar vem a ansiedade. Como vocês lidam com o preconceito das pessoas sobre a saúde mental? Hoje em dia ela está assim, sendo mais, como por exemplo aqui na escola, né, nós estamos falando sobre isso, a mídia, também as grandes mídias, elas também estão divulgando a importância de ter saúde mental.
Eu creio que hoje ela deu uma quebrada nesse tabu de que só quem é maluco, quem é louco que deve procurar uma terapia, que deve procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? E graças a Deus hoje em dia é um tabu quebrado. Hoje em dia a gente conversa mais abertamente sobre isso. Ainda existem, lógico, pessoas que têm essa certa, como eu falei, essa certa dificuldade, né, de não, eu não vou no psicólogo, não vou no psicanalista, isso é coisa pra doido, isso é coisa pra gente fraca, né, não vou fazer isso. Mas no fundo a pessoa sabe que é importante, né, ela sabe que ela também está precisando disso. Como vocês ajudam as pessoas que têm transtornos sociais a sair de casa e assim se sentem impedidas de ir ao psicólogo? Sim, como eu falei, geralmente a pessoa ela já está tão no estágio avançado da doença mental que ela por si só não consegue pedir ajuda. Então a gente conta com familiares, a pessoa mais próxima da pessoa que está doente. No caso, se for menor de idade, geralmente os pais acompanham mesmo, pais ou responsáveis acompanham. Se for pessoa casada, marido, se for pessoa que não tem marido, nem tem parente, é um vizinho, é um amigo que percebeu que a pessoa está doente e pede ajuda. Porque realmente chega a um ponto que a pessoa não consegue sair na rua, tem uma fobia social, um transtorno social, de repente síndrome do pânico, ela não consegue pedir ajuda, tudo para ela dá medo, né? Dá medo de enfrentar, então ela não consegue, então já tem que ser uma pessoa próxima. É por isso a importância da veiculação da saúde mental, da importância de pedir ajuda, a importância de você pedir ajuda para um colega que você observou um comportamento diferente. É muito importante isso. Isso, né, de dentro das escolas é muito importante, porque antigamente não, né, vamos colocar aí na década passada, em torno de 10, 15 anos atrás, a depressão, a ansiedade, o transtorno social, a fobia social, a síndrome do pânico, ela era muito a partir das pessoas de 30 a 35 anos. Entre 35 e 45 eram as pessoas mais afetadas. Hoje não, hoje a gente está em torno dos 14 aos 22, que são as pessoas mais afetadas pela depressão, pela ansiedade, pela fobia social. Então teve uma diferença, né? Então quer dizer que cada vez mais as crianças e adolescentes estão sentindo também necessidade de tratamento, de ajuda, né? E daí a importância de falar disso desde sempre, desde pequeno, desde na escola, na mídia, na rede social, né? Agradecer a sua colaboração aqui com a gente, né, no nosso projeto, e também pelos seus esclarecimentos. Foi muito enriquecedora a sua presença aqui e espero que você volte de novo para a gente fazer outros projetos também, tá? Muito obrigada. Imagina, obrigada.